Olá, vamos ver, espera o pessoal chegar. Chamar aqui. Opa. Ei, Karenzita, cabelinho novo. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu tô falando, desculpa, é porque eu tava chamando o pessoal. Ei, Pati! Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu tô curtindo um festival que tá rolando no YouTube. Eu vou contar pra vocês depois. De muita música boa. Ei, Mayara, seja bem-vinda. Boa tarde. Esperar só um pouquinho pra gente começar a falar um pouquinho sobre os setênios. Aí eu vou desligar a música ali. Eu não sei nem se tá dando pra vocês ouvirem alguma coisa. E aí, como vocês estão nesse domingo? Gostosinho. Só pra gente começar uma conversa assim, né? Vocês estão me ouvindo bem? Como tá? Ah, que bom, Mayara. Eu, assim, vou tentar ao máximo falar em 1 hora, porque eu tava fazendo a minha programação aqui e, assim, é um tema muito extenso, né? Mas é muito interessante também. Eu já tô querendo fazer essa live há muito tempo, quase 1 ano. E, por fim, saiu. Vamos falar hoje sobre isso. Delícia, Paty, curtindo preguicinha, é bom. Também dei uma descansadinha aqui antes de vir falar com vocês. Bom, gente, vou desligar minha música aqui. E pra gente não demorar muito, né? Vou começar. A gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os setênios e aí o pessoal vai chegando, né? Bom, primeira coisa, eu tô aqui com uma cola do lado porque, como eu falei, o assunto é extenso, então, né, se eu não tiver a cola eu me perco totalmente. Às vezes até com a cola eu me perco, né? Os setênios a gente já tem essa ideia de que são 7, né? Quando a gente fala, são 7 ciclos, são ciclos de 7 anos, né? Nesse caso aqui. O número 7 é um número que a gente pode dizer que é sagrado, a gente vê em várias religiões, né? Numerologia, em vários pontos assim, eles tratam o número 7 como um número sagrado, que é um número de conclusão, de fechamento de ciclo, essas coisas assim. Então, por isso que usa esse termo, né, dos setênios, tá? Então, na teoria dos setênios, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, a gente fala que é isso, a vida é regida por ciclos de 7 anos, tá? Por que é importante a gente entender um pouquinho sobre esses ciclos, né? Porque, primeiro, quando a gente conhece esses ciclos, a gente entende alguns pontos de dificuldade, algumas falhas que a gente teve em algum momento da vida, e aí a gente pode vir trabalhar nisso. Por que eu acho importante e assim até imprescindível falar sobre isso, principalmente para mães, para pais, para responsáveis por crianças, professores, né? Porque as fases mais importantes são as primeiras, tá? Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, eles impactam assim completamente lá na frente, né? Então, e a gente tem uma cultura muito maluca, né, que confunde muito a cabeça da gente. Ei, Carol, boa tarde, seja bem-vinda.
e confunde muito a cabeça da gente, tanto como pais como quanto adultos, né? Cada fase ela vem confundindo a gente. E aí o que acontece? Essas fases também, dependendo do nosso aprendizado, dependendo de como a gente passa por essas fases, elas podem ser vividas de forma bem tranquila, e às vezes até uma fase chega um pouco antes, porque a gente conseguiu desenvolver. É muito raro isso acontecer, tá? Justamente por todas as crenças que a gente tem, por toda a cultura, mas isso tem melhorado agora com o tempo, com tanta informação, com tanto cuidado que as pessoas estão tendo com o ser humano, tá? Então, assim, todo esse cuidado, ele está trazendo uma perspectiva muito melhor para a gente vivenciar cada ciclo, tá? Mas volto a falar, os 3 primeiros ciclos são extremamente importantes para a gente ter esse cuidado, né? Por quê? O primeiro ciclo, esses 7 ciclos, eles podem estar subdivididos em 3 maiores, né? Que é o primeiro ciclo, é a fase do desenvolvimento físico, que é até os 21 anos, tá? Aline, ei Aline, tudo bem, querida? Ei Rosa, boa tarde. Então esse primeiro ciclo, que é até os 21 anos, é o corpo vai se formando, vai amadurecendo, a gente vai se conhecendo, né? O segundo ciclo, que é dos 21 aos 42 anos, é a fase das escolhas. É onde a gente começa a entrar na sociedade, né? Decidir pela profissão, decidir pelo... Saudade também, Aline, muita saudade. Decidir pela profissão, decidir os relacionamentos, enfim, como que é a vida, né? Então essa fase dos 21 aos 42 anos. Então aí a gente vê que a primeira fase ela é realmente extremamente importante, né? A fase do desenvolvimento físico, e que é a fase também do desenvolvimento da personalidade, né? E aí vem a próxima fase, dos 21 aos 42, e a fase da maturidade, que é a partir dos 42 anos, que é quando a gente já fez as escolhas, e aí a gente já tem uma capacidade de encarar a vida de uma forma mais plena, vamos dizer assim, né? Mais responsável, mais... É a fase onde a gente já teria um conhecimento muito amplo para estar até ensinando os outros, ajudando os outros. Ei, Noêmia, querida, boa tarde. Noêmia faz arte-terapia, gente, ela é uma delícia. Eu participo toda quarta-feira. Depois eu vou divulgar aqui para vocês também. Inclusive aquele quadrinho lá em cima, ó, eu fiz na arte-terapia e é muito bom. Ai, obrigada, meu cabelinho. Bom, então assim, ó, cada ciclo, né? Cada ciclo que a gente tem, ele tem os 7 anos, é composto por 7 anos, né? Então, do nascimento até os 7 anos de idade, depois 14, 21 e por aí vai. Esses ciclos, a gente pode relacioná-los aos chakras, tá? Cada chakra ele tem um atributo e cada atributo desse está relacionado a um desses ciclos. E é muito fácil de perceber, é muito fácil de entender essa relação dos atributos, dos chakras e da fase, tá? Se alguém não conhece, né, os chakras, são esses daqui, essa cartilhazinha lá da Inspirale, da minha querida Thaís e da Adri. Então esses são os chakras, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então o primeiro ciclo, né, que é referente ao primeiro chakra, o chakra base, é o chakra da segurança. E assim, faz todo sentido, né? Porque quando a criança nasce, até os 7 anos de idade, ela está ali no reconhecimento do espaço, reconhecimento do corpo, aprendendo a andar, aprendendo a correr, aprendendo, né? E o que é importante nesse ciclo, e é muito importante, a criança aprender
os seus limites físicos, né? Aprender o que é um risco e o que é tranquilo. Então, muitas vezes a gente, na postura de mãe superprotetora, que não quer que o filho machuque, etc., o que a gente faz, né? O filho começou a andar, você já fica lá, né? Não pode cair e tal. Eu já vi assim, e achei muito engraçado, né? Alguns videozinhos das crianças com capacete, com almofadas, assim, tudo enrolado, para deixar a criança brincar. Isso não funciona muito, né? Por quê? E ela cai, não machuca, então não entende o risco, né? É importante para a criança cair, é importante para a criança machucar, aqueles raladinhos e tal. É claro que assim, se o menino estiver enfiando o dedo na tomada, a gente não vai deixar, né? Se a criança quiser brincar com alguma coisa que é um risco muito grande, a gente não vai deixar. Mas correr é saudável, cair é saudável. Então assim, a gente tem que incentivar, inclusive, que eles testem o corpo, né? Que a capacidade que eles têm do corpo de subir, descer, pular, né? Então é permitido isso, deve ser permitido, deve ser incentivado. Então se o menino tá ali, tá com medo de subir, aí a gente pega e coloca ali, ele não vai aprender a subir, ele precisa aprender. E ele precisa cair para entender que aquele movimento que ele fez é um risco. Então, que na próxima vez ele precisa tomar um pouquinho mais cuidado. Então, assim, o ideal é que exista esse equilíbrio, né? Entre proteger, né, contra riscos graves e deixar a criança ir também, né? Essa é uma fase também, que é a fase de teste. Eles ficam testando a gente, né? Eu falo isso porque eu tenho uns 3 aninhos, a Karen também tem aí uma criança, o Francisco, daqui a pouco o Benício também tá nessa fase aí. Então, assim, eles ficam testando a gente mesmo. A gente fala, não faz isso, aí, filho, não faz isso. Então, assim, o não faz isso é um incentivo para ele ir lá e fazer. Então tem que explicar, olha filho, se você colocar o dedinho aí na tomada, vai machucar, vai ser muito ruim, você vai sentir muita dor e tal. E nesse caso aí, explicar todos os dias, toda hora. Agora, tá pulando do sofá no chão, tá pulando do sofá no chão, tá pulando. Filho, não faz assim, você vai machucar, você pode machucar, toma cuidado. Porque também você fala assim, você vai machucar, você coloca ali. Que ele vai machucar. E aí, se ele começar a acreditar muito nisso, ele vai acabar se travando, não se permitindo mais arriscar. Mas quando ele pula e machuca, aí você acolhe. Fala, filho, tá vendo? Mamãe avisou, mas vem aqui, isso não é problema, né? Vai acontecer de novo. E incentivar que aconteçam outras coisas para que ele entenda quais são os limites físicos, né? Por que isso é importante? Eu vou até falar isso mais pra frente, daqui a pouco, né? Ei Marília e Milena, boa tarde, sejam bem-vindas. Porque é isso, né? Quando a criança vai testando esses limites, tanto dele quanto do adulto, da pessoa que está tomando conta, ele está pedindo por isso mesmo, tá te perguntando até onde eu posso ir, porque ele não sabe não. Né? Acabou de chegar no mundo, como é que vai saber? Então a gente precisa ensinar, mas dentro desse limite de não chegar na superproteção, tá? Porque a superproteção já é uma criança muito insegura e ela não vai dar conta de fazer nada, né? E ela não vai querer fazer nada, ela vai estar sempre dependente das pessoas, isso não é legal. E quando a criança também é incentivada a fazer, vai, pula aí então, vai, machuca e tal. E aí ela vai estar sempre, ela vai passar a vida testando os limites dela, né? E isso também pode ser um problema, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na fase, mais pra frente um pouco, porque aí a gente vai entender quando é que esses problemas da primeira infância surgem mais, tá?
Se tiver ficando complicado, se estiver correndo, alguma coisa assim, vocês me falam, tá? Porque, como eu falei, o assunto é extenso e eu não quero muito passar mais de 1 hora, tá? Então, o segundo ciclo ainda é na fase do desenvolvimento físico, é dos 8 a 14 anos, pré-adolescência até o início da adolescência. Nessa fase, a criança começa a entender quem ela é e quem é o outro. Ela começa a entender essa separação aí, né? E essa fase está ligada ao chakra umbilical, o segundo chakra, que também pode ser chamado de chakra sexual, tá? Então, esse chakra, essa fase, está ligada à criatividade e ao prazer, né? Então, assim, nessa fase, a criança, o pré-adolescente, tem uma tendência muito grande a falar a dar a opinião dela, né? A falar, mas eu quero, mas eu vou, mas eu posso. A querer se impor, né? Porque é a fase que ela está se conhecendo, ela entende que ela é uma pessoa, né? Ei, Pétula, boa tarde, seja bem-vinda. Ela começa a entender que é uma pessoa separada dos pais, a mãe é uma pessoa, o pai é outra, a pessoa que cuida dela são pessoas diferentes, não é mais ela, né? E que ela dá conta de certas coisas, porque ela aprendeu ali na primeira fase, as coisas que ela dá conta. Então, aí ela começa a ter esses embates, né? E o que acontece quando chega nessa fase? A gente precisa entender que essa criança é um ser, né? E que essa criança, ela tem sim vontade própria. Ela não tem as mesmas vontades que a gente tem. Ela não tem a obrigação de ser o que nós queremos que ela seja. Então, nessa fase é muito importante a gente entender isso, respeitar isso, ouvir a criança e o pré-adolescente e observá-lo mesmo, né? As crianças nessa fase, elas começam a trabalhar muito a criatividade, a experimentar as coisas, né? Então elas experimentam ali brincadeiras, criatividade. Muita criança, até um pouquinho antes, elas já começam a apresentar esses interesses de desmontar as coisas e montar de novo. Gente, isso tudo são dons que estão ali surgindo. Ei, Celestino, boa tarde. Que prazer você aqui. Então, tudo isso são indicações dos talentos dos nossos filhos. E muitas vezes, porque tá fazendo bagunça, né? Por exemplo, eu adoro pintar. Nossa, mas que bagunça, meu Deus, eu não vou deixar, não. É preciso ter esse espaço para a criança desenvolver a criatividade dela, porque ali ela vai estar se conhecendo, vai estar percebendo o que ela gosta de fazer. Então, é interessante a gente incentivar, né? A criança gosta de desenhar, vamos dar papel, caneta, lápis de cor, giz de cera, tinta, gosta de montar as coisas, vamos comprar bloco de montar e etc. Entre outras milhões de coisas. É só observar realmente a criança para poder dar esse apoio, né? Uma outra coisa que é importante a gente entender, falando assim, né, essa é uma fase que eles começam a entender as emoções, começam a entender, né? Não tem domínio ainda. Na fase anterior, raiva é raiva, alegria é alegria, né? Mas nessa fase eles começam a entender um pouquinho das emoções. E aí o que acontece? É o que eu falei, a gente precisa ouvir, entender, explicar, ter paciência, né? E é outra fase de delimitar limites com relação às emoções, né? Então, a primeira fase tem os limites da segurança, do corpo, do físico. Nessa fase é o limite do eu quero, eu posso, você tem que me dar. Então, assim, calma, não é assim, né? E aí o que acontece? É colocar a autoridade da pessoa.
autoridade excessiva, né? Então a pessoa que vira e fala assim, você não tem voz aqui, você é criança, eu sou adulto, você me obedece e ponto, acabou. Isso vai gerar aquela criança frustrada que acha que não dá conta de nada. A criança não, um adulto, inclusive, né? Que tem medo de tudo, que não sabe colocar os limites dela ali, né? Que simplesmente permite que tudo aconteça porque não tem essa capacidade de compreender, ela não teve a liberdade de dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso, o que eu não posso. Então, é um momento de escuta, né? Um momento muito importante de escutar as crianças, de desenvolver isso com elas, tá? E quando também não tem autoridade, não tem imposição de limite, não tem, olha, até aqui você pode ir, até aqui, isso quem manda sou eu, aí vira aquela criança, adolescente, adulto, que acha que pode tudo, né? E aí ali na frente a gente vai falar mais o que isso gera nas pessoas, né, mesmo. Outra fase, e aí como eu falei, essa fase também é a fase da sexualidade. E a gente tem muito tabu, a gente tem uma cultura de muito tabu, de que não é fácil para ensinar meninos sobre sexo. E tá, gente, não é ensinar sobre sexo, né? Não é ensinar a fazer sexo, mas a sexualidade ela é super importante. Quantos adolescentes, pré-adolescentes a gente vê, né, engravidando, 12 anos, né? Quanto a gente ouve falar sobre abuso, né? Sobre crianças e adolescentes que são abusados e que não falam nada. Por isso essa conversa é tão importante. E eu falo que assim, muitas vezes a gente não tem não é competência, não tem nem coragem, não tem uma abertura para falar com o filho sobre essas coisas. Então, procura um pediatra, que é um médico especializado, especialista em adolescentes, né? Começa na pré-adolescência, adolescência e segue até os 18 anos, eu acho. Ou um pediatra, para as meninas, um ginecologista, se for o caso. Se você não consegue conversar com seus filhos sobre a sexualidade, levem quem consegue, tá? Mas não deixa de falar, não deixa de dar a ele essa abertura de entender quem ele é nesse mundo, nessa parte sexual também. Isso é extremamente importante porque gera um relacionamento assim, abusivos, né? Tanto da pessoa que quer dominar o outro, como da pessoa que se deixa dominar, né? Nesse aspecto que vem vindo lá de trás, né? Então, assim, conversem, observem, tanto a parte da criatividade como a parte do escutar, para entender quem é aquele ser. A gente também não conhece os filhos da gente 100%, não, né? Não nasce com manual. Então, é importante, da mesma forma que a gente fala que a gente precisa conversar com os adultos, né? Conversar com as pessoas, né? Se abrir para as pessoas, é importante a gente ouvir os filhos da gente. Karen, é isso mesmo, eles precisam entender o corpinho deles desde cedo, a gente precisa respeitar e a gente precisa ensiná-los a respeitar também. Então, por exemplo, eu tenho o Ângelo com 3 aninhos de idade. Então, às vezes, que a gente toma banho junto, aí ele vem, põe a mãozinha assim, eu falo, olha filho, mamãe não gosta. Por quê? Para que ele entenda isso também. Então, às vezes, quando eu vou brincar com ele também, de cosquinha, que eu falo que eu vou morder, mas eu pergunto se pode, porque eu morder também é uma coisa bem complicada. Eu falo, mamãe pode morder você, que você é muito gostoso? E ele fala, não. Eu falo, então tá, tudo bem. Né? Porque é nessa fase que a gente ensina os limites, né? Esses limites deles, do que pode e do que não pode, né? Eles precisam entender isso e a gente precisa respeitá-los também. Tá? É muito importante isso que a Karen falou. Quando eles são bebês, a gente pede autorização para trocar fralda, para trocar roupinha. Filho, mamãe vai trocar sua fraldinha agora, tá bom? Tudo bem.
ele já cresce, a gente acha que não, mas ele já cresce entendendo isso, que ele pode escolher, né? Que se ele vai trocar a fralda ou não. E aí vai chegar a fase que sim, eles vão virar e falar assim, não quero trocar a fralda, não quero trocar de roupa, não quero tomar banho. E aí vem a paciência, fala, filho, olha, precisa tomar banho agora, porque tá sujo, porque, enfim, pelos vários porquês que aquele momento você vai saber o que é. Tá? E aí, nessa fase aqui, a gente tem, na primeira fase tem o teste, né, do eu vou fazer, então não vou machucar, tô podendo, pá. E nessa fase tem a fase do eu quero. Ah, eu quero comprar tal coisa. Ah, você vai comprar tal coisa pra mim. E aí eles não sabem ouvir o não. Dá uma frustração danada, né? E então assim, a gente precisa ensinar também que o que ele tem é suficiente. Se ele não tem mais do que aquilo, ou é porque não precisa, ou é porque a gente não dá conta. E eles precisam entender esse limite também, né? Do que eu posso e do que eu não posso, que é justamente o que vem também com relação ao corpo, o que eu posso e o que eu não posso. Então, esse limite ele precisa ser bem ensinado para não gerar problemas lá na frente, tá? O terceiro ciclo é a fase do desenvolvimento físico ainda também, é dos 15 aos 21 anos, crise de identidade. Ei, Fê, boa tarde. Tá ligado ao chakra plexo solar, o atributo do chakra plexo solar, nossa, é a força. Então, o que acontece? É o início da adolescência e início da puberdade, né? Essa criança quer delimitar, essa pessoa, né? Quer delimitar o espaço dela. Ela quer mostrar que ali ela tem um domínio ali, então ela quer, ela já começa a entrar em grupos, né? E aí vem essa questão da força. E por que é tão importante ter trabalhado os dois ciclos anteriores de uma forma bem equilibrada? Porque quando ela delimita a força dela, ela, se é equilibrada, ela entende que ela não precisa impor nada a ninguém. Ela entende que ela não precisa subjugar e ela entende que ela não precisa deixar as pessoas pisarem nela ou, né, enfim, essas situações. Aqui acontece aquele problema que quando a criança passou pela segunda fase e ela não foi ouvida, ela não foi incentivada, ela chega nessa fase perdida, tipo, quem eu sou, do que eu gosto. E aí vem aquele risco imenso de entrar em grupos nada a ver, né? Grupos que envolvam bebidas, drogas, sexo desregrado. Sim, nessa fase, dos 15 aos 21 anos, né? É a fase que eles começam a sair e formar grupos. Então, por isso é muito importante trabalhar as duas primeiras fases. A primeira fase, porque aí nessa idade ela entende, não, até isso aqui eu posso ir, eu não vou pular no buraco junto com aquele colega meu, não, ele é muito doido. Inclusive eu vou falar com ele para não pular, né? E na segunda fase é aquela fase onde delimita o espaço, fala, olha, não quero isso. Isso não faz parte de mim, eu gosto de estar aqui e tal, mas isso eu não quero. E isso envolve, pode envolver drogas, pode envolver sexo, pode envolver, enfim, de tudo, né? Comida, né? Que aí muitas vezes também desenvolve o comer demais ou o comer de menos, né? E tudo isso está ligado ao que não foi conhecido nas outras fases. Então, assim, são fases que precisam ter muita atenção mesmo. Por quê? Gente, vamos colocar aí, até os 21 anos, né? 17, 18, até os 21 anos, mais ou menos, aí, essas pessoas, elas estão muito ligadas ao responsável por elas, né? Aos pais, principalmente. Então, elas se espelham nos pais e elas precisam do apoio deles para entenderem o que é a vida. Então, se a gente não dá um apoio mais assertivo, Rosana, boa tarde.
bem-vinda. Se a gente não dá esse apoio assertivo, eles ficam perdidos. Então, sim, esses 3 ciclos, eles dependem demais dos pais, dos responsáveis, tá? Então, nessa fase aqui, eu tô falando pra vocês como pais, porque a gente já passou por essa fase também. É importante a gente entender como foi essa fase na vida da gente, porque a gente pode também recuperar e reorganizar isso. Mas aí nessa fase agora, falando mais da gente como pais de crianças mesmo, como avós, como professores, né? Então, e aí como a gente falou, é a fase de marcar território, né? E aí o que acontece? É aquela fase onde o teste que a gente passa com os filhos é o da autoridade. Quem tem filho adolescente sabe, a gente fala muito isso, fala, é aborrecência. Mas não é que é aborrecência, primeiro, são hormônios pulando, aflorando, é uma mudança brusca que é praticamente uma fase onde se define o corpo, né? Então assim, acontecem muitas mudanças muito rápido e é a fase do marcar território. Então, meus pais, a pessoa que toma conta de mim, meus professores, eles estão ali. Mas eu sou uma pessoa diferente deles. E eles querem colocar isso de forma bem clara para todo mundo, né? Então é uma fase que a gente precisa de muita paciência. Eu tenho uma de 16, então assim, também sei como que é. E eles precisam de muita atenção. Eles geralmente se afastam da gente um pouco, mas eles precisam muito da nossa atenção. Tá? Então assim, a gente tem, da mesma forma que a gente observou a fase anterior, a questão dos gostos, do que eles gostam de fazer para se divertir, da criatividade, etc. Agora a gente precisa observar o comportamento, né? Como que tá esse colocar para fora quem eu sou. E assim, muitas vezes é necessário uma terapia, e tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, é muito importante. Nem sempre a gente dá conta sozinho, não, tá? Porque a gente não vem preparado para isso, não. Mas a gente precisa observar bastante essa questão da liberdade que eles buscam. A gente vai ter enfrentamento, vai ter embate. Então, buscar uma melhor forma de conversar com esse adolescente, né? Para que ele entenda o que é a vida de verdade, né? E para que a gente não fique autoritário demais também, porque não adianta ser autoritário, não adianta. E também ser amigo do filho também, amiguinho assim também, não rola não é recomendado, né? Peraí. Então aqui, ó, nessa fase, o que mais importa são os grupos, e aí vem aqui as seguintes questões. Qual é a minha imagem? O que me define? O que eu vou ser quando crescer? Já começa a pensar nisso. Que tipo de trabalho eu quero fazer? Como eu sou reconhecido? Então é isso. Vocês estão vendo que se as primeiras fases forem bem trabalhadas, ele chega nessa fase com algumas respostas um pouco melhor, né? Um pouco melhor elaboradas, assim. Né? E aí, por que é tão importante a gente colocar os limites nas fases anteriores? Tanto o limite de segurança como os limites do que pode e do que não pode com relação ao outro também. Nessa fase, como é a fase da força, do despertar da força, do quem sou eu, né? A pessoa ela pode se tornar prepotente, agressiva, pode começar a se demonstrar uma pessoa que se importa demais consigo e não se importa muito com o outro. Então a vontade dela está acima de qualquer outra. E isso ali na frente, quando ela começa a se relacionar num grupo maior ou num relacionamento amoroso, vai gerar um impacto muito grande. Então, por isso é importante trabalhar os limites. E aí nessa fase, mantém esse trabalho de limite. Ok, você é uma pessoa, eu sou outra pessoa, mas você tem um limite. Existe um limite que você precisa respeitar. O limite de onde você mora,
Então, dentro de casa tem regras, o limite do outro, então você respeite o outro, respeite as pessoas que são as figuras de autoridade, por mais que você ache, por mais que essa pessoa nessa faixa, né, pense que ela é independente, não é, né? 15 anos não é independente, né? Então, assim, tudo isso tem que ser colocado para essa pessoa, não de forma agressiva, né? De forma equilibrada. E aí, assim, a gente vem para o quarto ciclo, que começa a fase das escolhas, que é a faixa ali dos 22 aos 28 anos. Eu já sei quem eu sou, eu já sei o que eu gosto, eu já sei o que eu quero. Se tá tudo equilibrado. Mas geralmente a gente já tem uma noção um pouco maior, um pouco melhor do que a gente quer, do que a gente decidiu para a vida. Então, assim, a gente já está um pouco mais formado, a gente já teve grupos, a gente já veio de grupos, e aí nessa fase agora, então, a gente está mais definido, né? Um pouco mais definido. Já começou a trabalhar, provavelmente, aí começa a namorar. Então, essa fase, ela é do chakra cardíaco, que é o verde. Eu acho que eu não mostrei o plexo solar, né? Que é a fase anterior. O chakra cardíaco, que a gente fala do amor. O amor é muito importante a gente entender, porque assim, não é do amor romântico que a gente está falando. Ele está relacionado, claro, porque essa fase é quando a gente começa a se relacionar de forma afetiva também, mais intensamente, com mais responsabilidade, né? Essa fase. Ei, Dri, boa tarde. Então, assim, e aí a gente se conecta de forma afetiva. Namorados, né? Com o trabalho, porque é um afeto também, a gente faz laços mais fortes com pessoas do trabalho, por exemplo, às vezes. Então, assim, nessa fase, a gente sente a necessidade de começar a estabilizar, né, profissionalmente e afetivamente. A gente busca relações mais sólidas, mais maduras. A gente busca, né? Não significa que a gente vai encontrar nem a profissão e nem a relação. Ei, Ruth, boa tarde. Que bom você aqui. Que bom que deu pra vir. A gente começa a enxergar o outro como ele é. Defeitos, qualidades, né? Essas coisas. E aí o que acontece? É muito importante a gente falar desse ponto, do começar a enxergar o outro como ele é. Porque esse é o ponto do amor incondicional, do amor, o amor de verdade. O amor, ele não fala de você, do amor que eu sinto pela outra pessoa com quem eu convivo, com quem eu moro, por exemplo, pelo meu namorado, essas coisas. Não, o amor, ele fala de todo mundo, de todo o universo. E aí a gente fala aqui de respeito, de compreensão, de entender realmente o outro, de saber que o outro erra e nós também, né? Então, nessa fase é interessante a gente entender o que é esse amor que a gente vem trabalhando. Não é só o amor afetivo, assim, de relacionamento íntimo. Ele é um relacionamento muito mais amplo do que isso, né? E nessa fase tem muita frustração, né? A gente namora e não é aquilo, e isso vem acumulando, né? Os problemas. E aí nessa fase vem as questões dos ciclos anteriores, vem à tona mesmo, porque como é uma fase onde eu falo, eu já sei quem sou, então se eu não trabalhei bem o primeiro ciclo, por exemplo, que é o da segurança, eu vou ser uma pessoa insegura ou segura demais. Então aí nesse caso, a pessoa segura demais. Trabalho não me importa, eu quero a minha diversão, entendeu? Eu vou me divertir. Relacionamentos também não me importam muito, eu vou aqui namorar um, namorar outro, namoro. E não me importo também com o que o outro vai sentir. Não me apego a ninguém no sentido saudável da situação. E nem procuro me estabilizar, porque eu sou seguro demais do que eu sou. Nesse ponto podem vir vícios, né, de drogas, álcool, de adrenalina, né, porque para essas pessoas é muito importante essa adrenalina
provar cada vez mais que eu sou dono de mim, nada me abala. Então, por isso é muito importante ter sido bem trabalhado o primeiro ciclo. E tem a questão da insegurança também excessiva, onde eu me apego demais às pessoas, ao trabalho. Se acontece alguma coisa, então, por exemplo, estou namorando, mas eu sou extremamente insegura, minha vida é aquela pessoa. Se ela termina comigo, e que provavelmente vai terminar, porque nem todo mundo dá conta de uma pessoa insegura demais, de uma pessoa apegada demais, começa a ficar sufocante, e aí quando termina, gera uma depressão, fato, um desespero. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Então a segurança é extremamente importante ser trabalhada naquela fase lá até os 7 anos, para não gerar esse tipo de conflito nessa fase onde eu já sei quem eu sou, né? O segundo ciclo, que é o da criatividade e do prazer, né? Quando permitido demais, né? Aquela coisa de não teve autoridade ali naquela fase até os 14 anos, então a pessoa chega nessa fase agora, onde eu sei quem eu sou, com uma questão de vícios também, vício pelo prazer, né? Vício, precisando de sexo, comida, drogas, vivendo sempre no limite para ter prazer. Não é a questão da segurança, mas é uma questão de prazer, de precisar, dessa necessidade de satisfação, né? Então é um descontrole. E aí, por outro lado, quando a pessoa é muito reprimida, né? Não foi permitida se expressar, não teve aquele interesse de saber quem ela é, não, fica caladinha aí no seu canto, que aqui quem manda sou eu. Ou se teve também abuso, porque pode acontecer abuso, né? E aí essa criança fica reprimida, essa pessoa fica reprimida. Ei, Júnia, boa tarde, bem-vinda. Então, e aí essa repressão, ela aparece nessa faixa, no sentido, na questão de não conseguir se relacionar com ninguém, né? Seja amigos, seja relacionamento íntimo, seja relacionamento profissional. Então essa pessoa se isola, né? E nesse ponto ela começa até a achar que ela não é importante, né? Se eu não sou importante, o que eu estou fazendo aqui? Então é um risco essa faixa aí de suicídio, depressão profunda e suicídio, porque se eu não mereço estar nesse mundo, não quero estar nesse mundo porque eu não sou importante nem para mim nem para ninguém, então é um risco em casos extremos. E aí a gente precisa falar dos casos extremos porque para a gente prestar atenção no que a gente pode fazer, né? No que a gente precisa fazer. Então, no terceiro ciclo, né, que é até peraí, que agora eu me perdi aqui, que é até os 21 anos, quando tem uma falha nesse ciclo, agora no quarto, que é o ciclo dos 22 aos 28 anos, gera a pessoa ou que oprime ou oprimida, né? Então é onde começam os relacionamentos muito abusivos. Isso de forma geral, não estou falando só de relacionamento entre casal. Então são chefes que humilham as pessoas, né? Líderes que humilham, são os relacionamentos afetivos onde um é humilhado e o outro quer tudo, né? Então houve esse desequilíbrio. Sempre que existe um prepotente, vai ter uma pessoa que se deixa humilhar. Então é importante a gente ter esse equilíbrio ali naquela fase da pré-adolescência, para que nesse momento onde ela começa a se relacionar com as pessoas, ela saiba estabelecer os limites e falar: você quer abusar, né? Quer se sobrepor a mim? Não, comigo não funciona, né? Então, e aí ela consegue estabelecer esses limites, tá? Então, nesse quarto ciclo, 22 a 28 anos,
esse quarto ciclo ele é o do cardíaco, é a ponte. Então tem 3 chakras para baixo e vão ter os 3 chakras acima. O chakra cardíaco é a ponte. Então isso significa que esse amor é o que equilibra tudo. Por isso que eu estou falando do tanto que foi importante trabalhar bem os anteriores para vir agora. Nesse momento, dos 22 aos 28 anos, eu sei quem eu sou de forma equilibrada. Eu sei quais meus limites, eu sei colocar esses limites, impor esses limites para os outros, e eu sei não me deixar ser humilhada. Eu sei o que eu quero, né? Eu sei do que eu gosto, do que eu tenho mais afinidade. Então, por isso que é importante ter esse trabalho anterior, né? Então, assim, 22 e 28, a gente acha que a gente já sabe decidir qual carreira vai seguir. E nessa fase a gente começa a testar mesmo. Então, a gente está ali na faculdade, eu já fiz a faculdade, começa a trabalhar e etc, né? E isso tudo, toda essa loucura, assim, do achar que eu sei quem eu sou, pode gerar uma insegurança, uma ansiedade e muitas frustrações. Ei, Fred, bem-vindo! Frustração é a palavra-chave dessa fase aí, porque você começa um emprego e você fala, ai meu Deus, não era isso que eu queria. Começa a faculdade e fala, ai, acho que eu quero trocar a faculdade. E aí muitas vezes você tá ali na faculdade e fala assim, eu quero trocar de faculdade. E as pessoas vêm e falam assim, mas você já começou, você vai trocar agora. Nossa, termina esse trem aí. Termina esse trem aí. E seja um profissional frustrado. Não, quer trocar de faculdade? Cara, troca. Né? Troca. É melhor você trocar e tentar outras coisas até você se encontrar do que ser frustrado uma vida inteira, né? Eu lembro que quando eu estava ali, quase chegando nos 25 anos, eu tive a minha primeira crise de identidade. Porque eu achava que aos 25 anos eu já teria um bom emprego, já estaria num relacionamento estável. 25, gente, era muito nova. Já teria um relacionamento estável, minha casa e etc. E, enfim, de tudo isso eu tinha uma filha. A filha eu já tinha. Eu tinha um emprego, né? Mas isso não era o emprego dos meus sonhos. Eu estava na faculdade, estava cursando design gráfico. E quando eu cheguei nos 25, eu só tinha isso, a filha e a faculdade, e fazendo a faculdade. E, bom, fiquei frustrada, né? Mas falei, tá, quem sabe, nos 30, daqui a 5 anos eu consigo resolver isso. 5 anos é muita coisa, né, gente? Quem sabe? E aí, bom, vem o quinto ciclo, né, que é a fase dos 29 aos 35 anos, ainda é fase das escolhas, né, da gente tá definindo ali o que a gente quer, quem nós somos, etc. Esse chakra é o do laríngeo, esse aqui, essa fase representa a expressão e a verdade. Então, nessa faixa etária aí, a gente começa a entender um pouquinho o que são as crenças limitantes, quais são os padrões que nos foram impostos, o que serve e o que não serve para mim. A gente tem uma maturidade para começar a entender essas coisas, né? E aí a gente começa a ver alguns dos desequilíbrios que vieram das outras fases. Quando esse desequilíbrio é pro lado negativo, então, por exemplo, eu sou muito inseguro, eu não consigo colocar meus limites, eu não consigo, eu deixo as pessoas pisarem em mim. Quando é esse ponto, esse aspecto, o desequilíbrio, a gente começa a acordar um pouquinho mais rápido. Quando o desequilíbrio é para o outro lado, né, sou seguro demais, os outros têm que fazer o que eu quero, e se não fizerem eu vou lá e forço, e aí é muito mais cômodo estar nessa posição de que eu sou forte demais. Então, essa postura, essa posição da pessoa que é segura demais e exige que o outro faça o que eu quero, ela é mais perigosa e é mais difícil de voltar ao equilíbrio. É tipo assim, eu tô na diretoria de uma empresa,
Aí ele chegou pra mim e falou assim, não, agora você vai trabalhar lá embaixo, você vai trabalhar com alguns níveis abaixo. Quem é que vai querer? Né? Então é mais ou menos isso. Só que nesse ponto nós não estamos falando de trabalho, nós estamos falando de vida, de relacionamento com outras pessoas. E isso tem sido gritado para o mundo, né? Então, por isso eu falo que assim, essa é a fase para a gente despertar dos 29 aos 35 anos, mas ela tem começado bem mais cedo, graças a Deus. Então a gente tem se desenvolvido melhor. Quando a gente chega nessa fase, talvez não na minha faixa etária, mas as pessoas mais novas que eu, talvez as pessoas da faixa etária da minha filha, né, que tá com 16 anos, quando chegar nessa idade, já vai saber ali, já vai chegar sabendo quais são os padrões que ela quer, delimitando o seu espaço, essas coisas. Mas essa fase, quando a gente começa a questionar as coisas, aí a gente começa a questionar o curso que a gente fez na faculdade, o relacionamento que a gente está vivendo. A gente começa a pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Isso está certo mesmo? E aí, às vezes surge a crise dos 30, né? Porque a gente vem com cobrança excessiva, porque a gente já tem que estar, né, nessa faixa aí de um bom relacionamento, bom emprego, boa casa e etc. Então a gente começa a se cobrar, e começa a se cobrar de acordo com as crenças que a gente tem também. Então, por exemplo, mulher, né, falando da minha posição, eu tenho que ser mãe, dona de casa e trabalhar, e eu tenho que dar conta disso. Eu tenho que dar conta disso, porque a sociedade impõe que a mulher dê conta disso tudo. E o homem, não, o homem tem que trabalhar, tem que sustentar a casa, e tem que não sei o que, e aí ele se sente obrigado a fazer isso também. Inverter os papéis, teve uma época que era muito impossível. Como assim? O homem dentro de casa e a mulher trabalhando. Hoje a gente já vê isso. Então isso é uma quebra de padrão, é uma quebra de conceito. E é bom, é muito bom, né? Então assim, no início dessa fase, quando a gente começa a questionar, a gente começa a entender também, né? Fala assim, tá, isso aqui não era exatamente o que eu queria, mas já que eu já tô aqui mesmo, deixa eu tentar me organizar aqui para caber nesse lugar, para caber nesse espaço, para caber nesse emprego, para caber nesse relacionamento, para caber nessa família. Então você vai reduzindo para caber. Você vai deixando de ser quem você se programou para ser, quem você se desenvolveu ali, para caber num espaço que de repente não é o que você quer de verdade, né? E você começa até a perceber isso, mas aí você fica assim, mas será? Eu lembro muito nesse ponto, né, quando a gente fala sobre isso, do conto Barba Azul, do Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que a gente quer isso, né? A gente fica, a gente se encolhe para caber em algum lugar que às vezes não tá bom, mas está ali, gente, está ali, é isso ali, né? Então assim, a gente começa a pensar nas coisas e muitas vezes a gente pensa assim, justamente isso, aí eu vou ficar aqui. Então, com 30 anos, que foi, né, a fase que eu, por exemplo, falei pra mim, com 30 anos, quem sabe eu consigo alcançar os meus sonhos. Então, com 30 anos, eu tinha minha filha, eu estava casada e eu tinha minha casa. Era alugada, mas era minha, né? Eu tinha meus móveis, eu tinha minhas coisinhas, eu fazia minha comida, era eu que era a dona do lar. E eu tinha decidido não trabalhar para cuidar da minha casa, do meu marido, da minha filha, né? E tava tudo bem, né? Eu tava tranquila, tava feliz. E isso, sim, pra mim, por um tempo, serviu muito bem, né? Apesar de, em muitos momentos, eu pensar assim, será que eu tô fazendo pelo outro em vez de fazer por mim? Pelos outros, pela sociedade, pelo meu marido, pela minha filha. Será que eu tô olhando pra mim? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem.
né? A gente se coloca nessa posição de querer que esteja tudo bem, para ficar tudo bem. Gente, o que mais que você quer na vida? Né? A vida fala para a mulher, por exemplo, que ela precisa casar, que ela precisa ter filhos, que ela precisa ter um lar, que ela precisa ter um marido que cuide dela, né? E eu tinha tudo isso. Então, eu ia estar reclamando de quê? Não precisava nem trabalhar. Sair de casa para trabalhar, deixar a menina na escola, deixar a menina com os outros, não sei o quê. Tentei algumas vezes. Uma tentativa foi frustrada, não deu muito certo, e a outra foi muito gostosa, e aí eu trabalhava só meio período, então dava para conciliar tudo, né? Bom, aí a gente vem para o sexto ciclo, que ainda está na fase das escolhas, que é dos 36 aos 42 anos. A gente tem crises de autenticidade, que aí ela vem com essa questão ali atrás do se entender, né? De quando você começa a questionar, aí você começa a pensar, mas será que eu estou sendo realmente quem eu quero ser? Será que eu estou fazendo as escolhas de acordo com o que eu tinha planejado para mim mesmo? E se antes a gente tentava reduzir para caber, se antes a gente tentava se moldar para satisfazer uma sociedade, as pessoas, o seu trabalho, agora você começa a questionar de verdade. Porque é a fase do chakra frontal, da consciência, né? De você saber das coisas. Então, a partir da fase anterior, né, do laríngeo, já não tem mais ligação nenhuma com os pais, os responsáveis, né? Já somos adultos mesmo, desenvolvendo uma maturidade, mas já somos adultos, independentes. Então, aqui é com a gente mesmo, né? E aí, nessa faixa etária aqui, o ideal é que a gente já tivesse esse equilíbrio ali do emocional, do racional, né? E aí ele vai chegando nesse equilíbrio, que é onde você vai colocando na balança as situações que você viveu até aquele momento, as escolhas que você fez até chegar naquele momento, e vai entendendo ali o que está acontecendo, né? Na teoria, a gente já está bem resolvido assim, nessa fase. Né? Algumas pessoas conseguem estar bem resolvidas nessa fase, financeiramente, afetivamente, emocionalmente e tudo assim. E muitas pessoas não conseguem estar bem resolvidas nessa fase, né? Ei, Sarinha, que bom ser aqui. O que acontece? Essa fase a gente, né, que é essa fase que a gente começa a questionar de verdade as nossas escolhas, as nossas decisões. A gente está ali chegando nos 40, né? E muitas vezes existiu a crença de que o 40 já era o final da vida. Quer dizer, lá no passado era realmente o final da vida, né? Hoje a gente está desligando um pouquinho dessa coisa de que os 40 é quase o final da vida, já é velho, não sei o que, tudo bem, eu tô com uns cabelinhos brancos aqui. Mas não é o final da vida. A gente pode encarar como uma oportunidade de reavaliar, sim, as coisas e recomeçar, se for o caso, né? Porque a gente já está mais amadurecido, já tem uma consciência maior das coisas, né? Ei, Naira, né? Ei, Naira, boa tarde. Então, assim, tem todo esse questionamento, mas a gente tem uma maturidade muito maior para escolher, para decidir o caminho que a gente quer. Então, assim, eu tive a crise nessa faixa, essa crise de autenticidade, de falar assim, peraí, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô quase com 40 anos e eu tô aqui estacionada no tempo. Eu tô me sentindo com 25 de novo. Eu tinha 2 filhos, eu já tinha 2 filhos agora. Tinha um marido, tinha minha casa. Mas eu não conseguia me achar ali.
E aí em 2019 eu fiz o curso de Reiki, né? Não sei se fui eu que escolhi o Reiki, se o Reiki que me escolheu, enfim, não sei. Eu sei que eu fiz o curso de Reiki e eu me encontrei no curso de Reiki, nessa questão da espiritualidade, e para mim abriu um campo gigantesco. Eu comecei a me conhecer. Eu conheci pessoas fantásticas que estavam ali sempre me apoiando, me levando para frente, né? E aí eu comecei a questionar realmente as minhas escolhas, né? E foi então que no meio da pandemia, no meio do ano passado, eu me separei, né? E falei assim, eu preciso tocar minha vida, que não é esse relacionamento que eu quero. Respeito muito a pessoa com quem eu estive, né? A gente tem um relacionamento saudável, a gente só não está junto mais, né? E hoje eu trabalho, o meu trabalho me faz muito feliz. Eu consigo lidar com meus filhos com um equilíbrio um pouco melhor. Não é sempre fácil, não, raramente fácil. Mas é isso porque, e assim, eu tive várias falhas no passado, sabe? Porque meus pais também não tiveram esse conhecimento que hoje a gente tem. E é por isso que eu falo que é tão importante a gente ter esse conhecimento de hoje para trazer crianças mais equilibradas, para trazer adultos mais equilibrados para a vida, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento, a gente distribuir esse conhecimento, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, muitos dos nossos filhos podem chegar nessa fase que a gente está aí agora com uma consciência muito mais com tomadas de decisões mais fáceis, sabe, mais assertivas, e tá tudo bem também, sabe, os erros que a gente comete, tá tudo bem, eles serviram pra gente aprender, eles serviram para que eu aprendesse muitas coisas, né? Então assim, hoje eu não trabalho mais como designer gráfico. Eu continuo trabalhando com uma coisa ou outra, que são os cadernos personalizados. Ei, Lola, tá boa? Mas assim, o meu foco hoje é o trabalho com as terapias energéticas. Então, hoje eu trabalho com reiki, trabalho com massagem, trabalho com mesa quântica, com tarô. Eu amo trabalhar com isso, me dá uma satisfação muito grande, né? E aí é isso, sabe? A gente pode sim fazer escolhas quando chega nessa fase. A gente pode sim mudar tudo quando chega nessa fase, né? É um retrocesso? Mas é um retrocesso para um bem muito maior, o próprio bem, né? Então, assim, é por isso que é muito importante a gente aprender desde pequeno que a gente é importante, que a gente merece ser respeitado para chegar nessa fase e a gente já ter conseguido alcançar isso tudo, né? Esses equilíbrios todos. É importante porque a gente chega numa relação afetiva, de emprego, qualquer coisa assim, e a gente sabe falar, não, isso eu não quero. E numa boa, sem problema algum. Que a gente consegue fazer escolhas, né? E se a gente está nessa fase agora, que a gente não consegue fazer isso, tá tudo bem. Tem muita gente hoje que pode oferecer apoio para esse desenvolvimento. Por isso que eu falei que mesmo nessa fase que a gente está, é importante saber das anteriores para entender ali onde é que foi que deu aquela falhazinha e recuperar. Dá para recuperar, dá sim. Então, no 7º ciclo, dos 43 aos 49 anos, a gente chega na fase da maturidade, né? Que na teoria é onde a gente já sabe quem a gente é, já sabe o emprego que a gente quer, já tem família formada, e ali a gente já pode começar a pensar em relaxar, em fazer coisas para o nosso, simplesmente para o nosso prazer, assim, sabe? Com todo o conhecimento que a gente adquiriu, sabe? Com todas as experiências vividas, com todo o trabalho que a gente teve, então a gente pode começar a escolher para onde vai viajar, escolher se quer continuar no emprego ou se vai aposentar.
E essas coisas, sabe? E isso é muito saudável quando a gente chega nessa fase. Por mais que não seja totalmente estabilizado, né? Quando a gente chega tranquilo nessa fase. Então, por exemplo, né? Eu não estou muito bem empregada ainda, mas eu estou feliz no emprego que eu estou. Ele me dá uma satisfação pessoal, profissional, etc. Eu posso continuar buscando outras coisas, eu posso manter ali e fazer a minha vida fluir muito bem, sabe? Nessa fase a gente consegue fazer escolhas com muito mais tranquilidade, com muito mais lucidez, né? Então, e aí a partir dessa fase, né? Essa fase dos 43 aos 49 anos é o do chakra da coroa, então é a fase da sabedoria, né? Da compreensão geral das coisas, assim, né? E aí a gente pensa assim, que todas essas crises que a gente viveu, né, que, meu Deus, era tão, né, desde a infância até a adolescência e adulto e tal, foram várias crises, foram vários incômodos e tudo aquilo nem era tão sério assim. A verdade é essa, não era tão sério, mas era importante, foi importante para que a gente formasse quem nos tornamos, né? Então, assim, dê valor às suas crises, respeite as suas crises, respeite as crises das crianças, dos adolescentes, busque ajuda, terapia, né? Psicoterapia, terapias energéticas, terapias holísticas. Busque o autoconhecimento, se for do seu interesse nesse momento, né? E para que você consiga fluir e chegar nessa fase de uma forma muito mais tranquila, por mais que assim, as coisas não estejam totalmente encaixadas, tá tudo bem, você entende que tá tudo bem, sabe? E entende que ainda há tempo para fazer outras coisas. A expectativa de vida das pessoas hoje aumentou muito com relação à época quando foi criada essa teoria dos setênios. Essa teoria ela acabava ali nos 70 anos, então a expectativa de vida era 70 anos. Então 40 já era mais ou menos chegando no idoso ali, né? Hoje não, a expectativa aumentou muito, né? Então, ei Chantal, ei Tiago, então assim, aproveitar que chegou nessa fase, tá começando a entender as coisas, vamos continuar entendendo, vamos continuar aprendendo, vou aprender mais sobre mim mesma, vou aprender mais sobre o outro, vou aprender mais sobre a vida. E vou evoluir. E tá tudo certo. O que eu errei lá atrás, o que meus pais erraram lá atrás, não é problema. O foco agora é pra frente, né? E chegar nessa fase do 7º ciclo, com essa compreensão de que as coisas podem recomeçar, de que ainda há tempo, é muito bom. Então, e aí a partir disso, quando a gente chega aos 50 anos, né? E aí, acabou? Que são 7 ciclos, né? Não, aí a gente volta lá para o primeiro ciclo, o ciclo da segurança, só que com uma maturidade. Então a gente faz o caminho todo de novo, só que com um conhecimento muito maior, né? Então a segurança, ela é uma segurança de verdade, né? O prazer, ele já não é o prazer sexual, é um outro tipo de prazer. É o prazer de estar com os amigos, que pode ser também na fase até os 14 anos. O prazer de estar com os amigos, o prazer de um jogo, o prazer de um livro, o prazer de um filme, né? As coisas vão se transformando nesse novo ciclo, né? Quando recomeça, né? E aí nessa fase também a gente pensa na importância de cuidar da gente. Então a gente cuida do corpo, do físico, então médicos com uma frequência maior. Aí, geralmente hoje em dia tem muito atividade física, né? As pessoas a partir dos 50 anos estão procurando atividade física, procurando atividade para trabalhar a mente, para trabalhar o psicológico,
para estar bem, para ter saúde física e mental, que são coisas que a gente não se dá muito conta lá para trás, nas fases iniciais, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente acha que é até besteira. Na verdade, quando a gente procura atividade física para fazer, né, naquela fase ali, depois dos 15 anos ali, é muito mais para ter o corpinho saradinho, para mostrar para os outros, né? E até isso é uma questão que precisa ser bem orientada, né? Você quer ter um corpo bonito, não é para os outros, é para você, né? E é aceitar quem você é. Quando a gente chega na fase da maturidade, a gente já está bem mais adiantado, bem mais evoluído nisso. Mas essa questão da aceitação de quem você é também pode vir bem anteriormente, né? E, bom, enfim, gente, é basicamente isso. Eu não sei se falei rápido demais, se ficou confuso, se ficou... Eu falei assim, eu tenho que fazer essa live em 1 hora e eu já passei um pouquinho. Então, eu queria saber de vocês se vocês conseguiram acompanhar, se conseguiram entender, se vocês gostaram, né, se querem mais informação a respeito disso, como que foi, se tem dúvidas, né, a gente pode demorar mais um pouquinho aqui para falar mais um pouquinho. O que vocês acham, então? Enquanto isso, eu queria falar para vocês que tá rolando no início da live eu até passei aqui, falei que eu tava ouvindo, né? Se vocês procurarem lá no YouTube, Festival Santa Música Online, tá tendo uma musiquinha muito gostosa agora, que estão passando, tá bem legal. São de músicas super variadas, assim, então quem quiser assistir, tá lá no YouTube, tá tocando. Bom, gente, então é isso, né? Eu agradeço muito vocês terem participado aqui comigo, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar mensagem depois, a gente troca uma ideia. Se quiser conversar sobre isso, né? Só me falar, né? A gente troca uma ideia. É um tema muito importante mesmo, muito interessante, né? Como a Petra falou. E é isso. Agradeço vocês por terem me ouvido até aqui. E estamos aí. Se precisarem de alguma coisa, né? Algum auxílio nessa questão aí também dessa evolução. Eu percebi que eu tenho uma dificuldade em tal ponto. O que eu vou fazer com isso agora? Eu, né, já estou numa fase. Minha filha, eu não consegui fazer isso pelos meus filhos. Como que eu vou corrigir isso? Vamos conversar, mesmo que seja assim, só uma conversa informal, porque muitas vezes, dependendo da situação, eu vou falar assim, olha, o ideal é você procurar um psicólogo mesmo, tal, ou um pediatra. Mas vamos conversar, tá? Estou aqui à disposição. E, de novo, obrigada por terem ficado por aqui. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.